Olá, é inegável que vivemos num mundo onde os dados são gerados a uma velocidade impressionante. É um verdadeiro dilúvio digital. A grande questão é como é que a gente navega nesta inundação toda sem se afogar? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Bem, no centro disto tudo está o famoso conceito de Big Data. E não se trata apenas do volume, da quantidade de informação, mas também da velocidade e da variedade incrível com que tudo é criado. É uma força que está, literalmente, a redesenhar indústrias inteiras. E é aqui que a conversa fica interessante. Se os dados são mesmo novo petróleo, quem é que controla as refinarias? Quem define as regras do jogo que determinam o valor e o uso dessa informação toda? A resposta, ou pelo menos uma grande parte dela, está na governança de dados. E não, isso não é só mais uma palavra da moda do mundo da tecnologia. Pelo contrário, é a estrutura, o esqueleto essencial que as organizações precisam para gerir o seu ativo mais valioso, a informação. De uma forma bem simples, a governança de dados é como se fosse o livro de regras de uma organização para a sua própria informação. Basicamente, define quem pode fazer o quê, com que dados, em que situações e, claro, de que maneira. O que é realmente interessante aqui é como estes três pilares funcionam juntos. Pensa nisto. As políticas claras dizem o que deve ser feito. O Data Stewardship, ou seja, ter pessoas responsáveis pelos dados, define quem vai garantir que as políticas são seguidas. E a conformidade, que é sobre seguir leis como o RGPD, explica o porquê de tudo isto ser tão importante. Se um destes pilares falhar, bem, a estrutura toda fica comprometida. Ok, mas para isto não ficar só na teoria, vamos ver como funciona na prática. Vamos analisar um caso real da indústria da logística. O desafio que eles enfrentavam era um clássico do Big Data. Eles recebiam dados de todo o lado, navios, caminhões, armazéns, mas o resultado era uma confusão, um caos de informações que não batiam certo umas com as outras. A pergunta era, como é que se pode confiar nestes dados para tomar decisões críticas? E o resultado foi impressionante. Ao implementarem um sistema de governança focado em padronizar os dados e garantir a sua integridade, a empresa conseguiu transformar aquele caos de dados em insights que valem dinheiro. O ponto-chave aqui é este. Uma boa governança leva diretamente a melhores resultados de negócio. Simples assim. Agora, vamos mudar o foco para a nuvem, porque é aí que as coisas ficam um pouco mais complicadas. A nuvem dá-nos uma flexibilidade incrível, sem dúvida, mas também traz um novo conjunto de desafios de governança. Pensa bem, quando os dados saem do servidor que está ali no escritório e vão para a nuvem, gerir quem pode aceder ao quê torna-se muito mais complexo. E se juntarmos a isso o facto de cada país ter as suas próprias leis de privacidade, a conformidade transforma-se num verdadeiro quebra-cabeças. É por isso que a segurança na nuvem não pode ser algo em que se pensa depois. Tem de ser parte do design desde o início. Estamos a falar de várias camadas de defesa. Encriptação para tornar os dados ilegíveis para intrusos, controlos de acesso super rigorosos e uma monitorização constante para detectar qualquer atividade suspeita. Vamos pensar no setor da saúde, por exemplo. As consequências de um vazamento de dados aqui podem ser enormes. É por isso que se usam ferramentas como a encriptação avançada e a autenticação multifator. Não é só para cumprir a lei, é para proteger informações de saúde que são extremamente sensíveis. E isto leva-nos para além dos desafios técnicos, diretamente para o coração ético da questão. Porque a governança de dados não é apenas sobre o que é legal, mas também sobre o que é moralmente correto fazer. Esta é uma pergunta que todas as organizações que lidam com dados deveriam fazer a si mesmas, todos os dias. A tecnologia dá-nos poderes incríveis, mas ela não vem com uma bússola moral incorporada. Somos nós que temos de fornecer essa bússola. É super importante não confundir estes dois conceitos. A privacidade é como a fechadura na porta, é proteção técnica. Já o consentimento informado é garantir que a pessoa sabe exatamente o que está do outro lado dessa porta antes de entregar a chave. Os dois são absolutamente vitais para uma gestão ética dos dados. E é aqui que as coisas ficam mesmo complicadas. Os algoritmos podem aprender e replicar os nossos piores preconceitos sem que a gente se perceba. A recolha massiva de dados pode facilmente transformar-se em vigilância e a informação recolhida para um fim pode ser usada para outro completamente diferente e potencialmente prejudicial. É um verdadeiro campo minado ético. Então, para onde é que vamos a partir daqui? Vamos olhar para o horizonte e explorar as novas tecnologias que já estão a moldar o futuro da governança de dados. A inteligência artificial, ou IA, está a mudar completamente as regras do jogo. Ela consegue analisar conjuntos de dados gigantescos para encontrar anomalias, classificar informação sensível e automatizar tarefas de conformidade que, para um humano, levariam uma eternidade. Mas atenção, é uma faca de dois gumes. Por um lado, a IA é uma ferramenta poderosíssima para a segurança.
por outro lado, se não houver um controle muito rigoroso, aqueles algoritmos de caixa negra podem tomar decisões com viés que nós nem sequer conseguimos explicar ou corrigir. E depois temos a blockchain. Talvez seja mais famosa por causa das criptomoedas, mas a sua verdadeira genialidade está na capacidade de criar um registro de transações que é, ao mesmo tempo, seguro e transparente. Pensa nela como um livro de registros digital que simplesmente não pode ser adulterado. A grande vantagem da blockchain é a confiança que ela gera. A sua natureza imutável é perfeita para coisas como cadeias de abastecimento ou registros financeiros. O desafio? Bem, ainda é uma tecnologia relativamente nova e integrá-la nos sistemas que as empresas já usam pode ser um processo bem complexo e demorado. E assim terminamos com esta reflexão. As ferramentas que estamos a criar para gerir dados estão a tornar-se incrivelmente poderosas. A questão final não é sobre tecnologia, é sobre a nossa capacidade de escolha. Estamos a usar estas ferramentas para construir um futuro mais justo e eficiente ou estamos a deixar que as próprias ferramentas ditem o nosso caminho? A resposta está nas escolhas de governança que fizermos hoje.